Alô, alô, galera, aquele abraço! Nosso papo agora são os campeonatos estaduais. Esta turma aqui entrou em campo nesta terça-feira na abertura dos campeonatos. Gaúcho, paulista, paranaense, goiano, pernambucano e também paraense. Tudo a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho. De imediato, Gaúchão que teve 2 jogos na terceira rodada. Em Caxias, o Juventude, no finalzinho dos acréscimos, derrotou o Guarani de Bagé por 1-0, gol marcado aos 50 do segundo tempo pelo Eric Farias. Desde os 37 da primeira etapa, o Juventude jogou com um jogador a mais. Ian Felipe foi expulso pelo Guarani, expulsão justa do Ian Felipe. Em Novo Hamburgo, o Inter sofreu para bater o São José por 2-0. Aos 14 do primeiro tempo, Jonathan Varela do São José foi expulso de campo. Uma entrada violenta para cima de Alan Patrick. Se a perna do Alan Patrick estivesse no solo, no gramado, teria quebrado a perna do Alan Patrick. Anderson Daronco foi chamado pelo VAR e a expulsão foi justa. Sim, justa expulsão a 14 do primeiro tempo do Varela do São José. O Inter não jogou bem, mesmo com um jogador a mais, só foi fazer o primeiro gol, ganhou por 2-0, o primeiro gol aos 43 da segunda etapa, quando o árbitro da partida, Anderson Daronco, foi chamado pelo VAR e viu que Lucas Huck, na área de defesa do São José, com o braço esquerdo, tocou na bola. Pênalti indiscutível para o Internacional. Alan Patrick cobrou e fez o primeiro gol do Inter, isso a 43 do primeiro tempo. E lembrando que, antes do Alan Patrick fazer o gol de pênalti, o Inter teve um gol anulado, bem anulado, de Eder Valencia, que acabou fazendo o gol, batendo no braço do Alan Patrick. Então, se o VAR deu pênalti para o Inter, se expulsou o Varela, também anulou o gol do Inter. Depois, o estreante Carboneiro, a 49 do segundo tempo, marcou o segundo gol que consolidou a vitória do Internacional. Que com a vitória, fecha a rodada, a terceira rodada, como líder do Grupo B. O Inter tem 7 pontos, não pode ser alcançado na rodada pelo Caxias, que é o segundo colocado com 3 pontos na tabela. Já o São José, terceiro colocado do Grupo A, com 2 pontos na tabela. Lembrando que Grêmio e Avenida ainda jogam nesta rodada ainda. O Guarani perdeu para o Juventude por 1-0 em Caxias do Sul. Ju, que tem no momento a primeira posição no Grupo C com 6 pontos na tabela. São Luís 4, Monson 3, Brasil 2, fechando aqui esse Grupo C do Campeonato Gaúcho, que vai ter nesta quarta-feira, 7 da noite, Ipiranga e São Luís. 9h30, Caxias e Brasil de Pelotas. E às 10 da noite, em Novo Hamburgo, Monson e Grêmio. Na quinta-feira, o encerramento desta terceira rodada, lá em Pelotas, na Boca do Lobo, com Pelotas e Avenida. Vamos agora para o Paulistão, que teve um empate em 0-0 entre Palmeiras e Bragantino e teve também um empate em 1-1 entre Novo Horizontino e Velo Clube. Vamos lá? Confirmando o seguinte, pessoal, ó, o Palmeiras está no grupo D da competição, é segundo colocado com 8 pontos na tabela, com um empate estacionou nos 8 pontos, São Bernardo é líder com 9, a Ponte que joga na rodada ainda, contra o Corinthians, se vencer o Coringão, ultrapassa o Palmeiras, tira o Palmeiras da zona de classificação para as quartas de final do Paulistão. O Velo Clube que perdeu, aliás, que empatou com o Novo Horizontino em 1-1, tem 4 pontos, é lanterna desse grupo D da competição. Lembrando que o Velo Clube saiu na frente, o Novo Horizontino acabou empatando a partida no segundo tempo. O Novo Horizontino que é, no grupo C, o segundo colocado com 6 pontos na tabela. E lembrando que o Bragantino, que empatou com o Palmeiras em 0-0, no Allianz Parque, ocupa a terceira posição nesse grupo B com 4 pontos na tabela. Grupo A tem Mirassol com 9, Corinthians com 9, os dois passando nesse momento para as quartas de final. Grupo B, Guarani com 7, Santos com 4, passando para as quartas de final. Grupo C tem São Paulo com 7, Novo Horizontino com 6 nesse momento, a rodada está em andamento, né? Os dois passando para a próxima fase. E finalmente o grupo D que tem São Bernardo com 9 e Palmeiras com 8, passando neste momento para as quartas de final. A rodada, que a quinta prossegue nesta quarta-feira. 6h30, 2 jogos. Mirassol e Guarani, São Bernardo e Santos. 7h30 tem Noroeste e Inter de Limeira. 15 para as 8, Ponte Preta e Corinthians. 9h30, Botafogo e Água Santa. 9h35, Portuguesa e São Paulo, jogos desta quinta rodada do Paulistão. No Paranaense, o Furacão que perdia em casa para o Cianorte por 1-0 empatou com Diório. Então 1-1, placar final entre Furacão e Cianorte na abertura desta sexta rodada do Campeonato Paranaense, que tem no momento o Operário como líder com 11 pontos. O Cianorte, com um empate com o Furacão, chegou à terceira posição com 10 pontos
e o Atlético agora é sexto colocado com 9, claro, Cianorte e Atlético já jogaram na rodada, que prossegue nesta quarta-feira, 8 da noite, com Azures e São Joséense, com Maringá e Rio Branco, com Operário de Londrina e também com Paraná e Cascavel. O encerramento desta sexta rodada do Paranaense acontece quinta-feira, 8 da noite, com Coritiba e Andraus Brasil. Vamos para Pernambuco, onde o Santinho Santa Cruz venceu por 1-0 a equipe do Retrô. O Israel, a 37 da segunda etapa, marcou o único gol do jogo. O Santa Cruz dormiu a terça-feira como líder da competição, tem 10 pontos na tabela. Maguari 9. Nesse momento, Santa Cruz e Maguari passando direto para as semifinais do Campeonato Pernambucano. Náutico com 7, Sport com 6, Jaguar com 5, Retrô com 5, estariam disputando as quartas de final. Claro, a rodada tem sequência nesta semana aí. Quinta rodada, hein, pessoal? Tem nesta quarta-feira à noite, 8 horas, Afogados e Central, Sport e Jaguar. Na quinta-feira, 3 da tarde, decisão Sertânia contra o Petrolina, 8 da noite, o Náutico contra o Maguari no Campeonato Pernambucano. Vamos para Goiás, onde o Goiás venceu com gol do Pedrinho. Isso já nos acréscimos, a 48 da segunda etapa, venceu por 1-0 o Jataiense. Goiás, que é líder momentâneo, ultrapassando o Vila Nova aqui nos critérios. Goiás e Vila, 10 pontos, 3 vitórias, saldo 4. A Goiás marcou 6 gols contra 5 do Vila, então Goiás é o líder momentâneo. Lembrando que, pessoal, a rodada está apenas começando no Campeonato Goiano. Goiás e Vila liderando com 10 pontos, o Inhumas tem a terceira posição com 9. Vamos à rodada então, que terá sequência nesta quarta-feira. 7h30 da noite, 3 partidas. Aparecidense e Inhumas, Vila Nova e Craque, Atlético e Goianésia. 8 da noite tem Anápolis e Goiânia, tem também 8 da noite Goiatuba e Albecate aqui. São os jogos que fecham esta quinta rodada do Campeonato Goiano. Para fechar nosso giro, Campeonato Paraense, que teve a vitória do Paysandu de virada por 2-1 para cima da Tuna Luso, clássico paraense. Lembrando que a Tuna largou na frente a 2 minutos de jogo, o Lucas Paranhos marcou o gol da Tuna Luso. Aí, para piorar a situação do Paysandu, o PK, a 16 do primeiro tempo, foi expulso de campo e mesmo com um jogador a menos, o Paysandu chegou à virada. Empatou de pênalti a 18 da segunda etapa com o Brian Borges e virou com o Rossi a 20 do segundo tempo. Paysandu 2-1. Paysandu dormiu a terça-feira como líder do Paraense com 9 pontos na tabela. Remo tem 6, Castanhal 6, Tuna Luso 4, Cametá Independente 4, Bragantino 3, Águia de Marabá com 3, fechando o G8 de classificação para as quartas de final do Campeonato Paraense, que vai ter nesta quarta-feira Capitão Poço e Castanhal, Bragantino e Caeté, Águia de Marabá e Remo são os jogos que fecham nesta quarta-feira a terceira rodada do Campeonato Paraense de Futebol. Essa turma, portanto, entrou em campo nesta terça-feira, abrindo os campeonatos gaúcho, paulista, paranaense, goiano, pernambucano e também paraense. É isso aí. Fui, tchau.